Ok. E aí, pensamos um pouquinho sobre qual o conteúdo da sua bomba de pensamento, que aprendizagens nós temos, quais são os pensamentos que regem a sua vida, que tipo de pensamento, que você pensou? Será que você lembrou que aprendeu a comer couve, mas não gostava de comer couve, comeu porque era saudável e acabou aprendendo? Opa, foi uma boa coisa que você lembrou aí da sua bomba de pensamento. Ou será que você lembrou quando você aprendeu a dirigir, como que era? Não sei o que você lembrou, como que está, se você pensou em valores morais, emocionais, se foi cognitivos, qualquer um deles, não sei qual deles. Mas vamos agora pensar um pouquinho sobre esses pensamentos. Esses pensamentos saudáveis são importantes para nós. São tão importantes que eles vão determinar e vão gerir toda a nossa vida, tanto o corpo, físico e tal, porque nós somos seres biopsicossociais. Nós temos um conjunto, a nossa história de vida, ela precisa do nosso biológico, da nossa maturação neurofisiológica. Na nossa história de vida a gente precisa também das questões de relacionamento e precisamos estar em conexão mesmo com tudo isso. Para esta razão, nós precisamos ter pensamentos saudáveis. Para isso, olha só, leiam comigo. Pensamentos saudáveis, olha só, pensamentos saudáveis. Volta aqui rapidamente. Perdão. Ok. Pensamentos saudáveis. Torna as pessoas mais sociáveis. Que dificuldade, hein? E altruístas. Aumenta o amor próprio e pelos outros. Melhora a capacidade de resolver conflitos. E, em especial, fortalece o sistema imunológico. Se fortalece o sistema imunológico, nos livra de muitas doenças. O efeito cumulativo desses pensamentos saudáveis proporciona às pessoas relacionamentos mais satisfatórios. Opa, e bem-sucedidos. Então vamos aqui, vamos pensar um pouquinho. Relacionamentos satisfatórios e bem-sucedidos. Carreiras especialmente gratificantes e uma vida mais longa e feliz. Tudo que a gente quer, né? Nós queremos, olha aí, pensa aí, melhora a capacidade de resolver conflitos, amor próprio, olha lá, amor próprio, sistema imunológico, a saúde vai ficar melhor e em especial nos relacionamentos. Então, pensando nisso, o pensamento está regendo toda a nossa história. Por isso que nós somos seres biopsicossociais, mas o pensamento é que vai gerir tudo isso. E agora, eu queria que vocês pensassem comigo o seguinte. Houve, há um tempo atrás, um campeonato de lançamento de foguetes com ovo dentro. Desafiaram alguns cientistas e chamaram e falaram assim, ó, coloquem um ovo dentro do foguete, o lancem e aterrize sem quebrar. Quem conseguir fazer essa façanha vai ser o campeão dessa competição. Lógico que os cientistas se divertiram com isso e foi muito legal. Quase nenhum deles conseguiram, alguns conseguiram. Mas eu pergunto agora para vocês. Você está na sua casa. Pegue um ovo, se tiver, fácil. Se não tiver, vai pensando comigo. Vamos pensar. Pegue um ovo. Escolha um lugar mais chique, mais lindo da tua casa. Escolheu? Talvez pode ser aquele sofá, aquela poltrona gostosa, ou aquela sua cama, não sei. Pense nesse lugar e agora vou arremessar um ovo devagar, com muito cuidado e ele não vai se quebrar. Vamos pensar nisso? Vamos tentar fazer? Alguém topa? Pois é, eu acho que nós vamos ficar com medo. Porque se lançarmos, ele é o quê? O ovo é frágil. Tanto que os cientistas não conseguiram, porque o ovo é frágil. Mas o que o ovo tem a ver conosco? Nós, apesar de termos um contexto biopsicossocial, nós somos frágeis. Frágeis. Nós temos muitas fragilidades humanas. Não sei se você pensou um pouquinho no ovo, mas pense em você como um ovo. E que você, quando você nasceu, você foi lançado nessa coisa chamada vida e não pode ser quebrado. E tem que aterrissar em segurança. E tem que participar dessa jornada e sem quebrar. Como que vai ser isso? É difícil, porque nós temos fragilidades físicas, materiais, emocionais e espirituais. A fragilidade física é tudo referente ao físico, financeiro, material, tudo que nos falta materialmente, ou no corpo, na verdade, desculpem, material é financeiro. E o físico é o corpo mesmo, nossa fragilidade física, a fragilidade emocional e a espiritual. Vamos pensar aqui comigo na fragilidade física. Olha só, a fragilidade física, vamos pensar nela.
Se eu tivesse agora, nesse momento, falando com vocês e vocês me vissem sangrando, eu me cortasse seriamente e vocês me vissem sangrando aqui, o que vocês iam pensar? Puxa, alguém ajuda essa pessoa, por favor, leve para o médico, a cure, não é isso? Ou se alguém pertinho de você aí está sangrando, profundamente está cortado, o que você vai fazer? Você vai ficar sem fazer nada? Lógico que não. Tenho certeza que você vai procurar fazer alguma coisa para estancar o sangue. Muito bem. Se alguém está passando necessidade, você pode ajudar também. Mas e a fragilidade emocional? Como que você consegue perceber essa dor, essa fragilidade? Difícil, né? Aqui na fragilidade emocional e a fragilidade espiritual, nós temos dificuldades de ajudar as pessoas ou de se entender, porque isso não é visível. Não é fácil de ver, mas somos frágeis também. E por essa razão, por essa fragilidade que nós temos, nós usamos máscaras. Essas máscaras que nós usamos nos relacionamentos, com as pessoas, na vida, não é porque nós somos maus somente. Somos maus. Mas não é só por isso. Na verdade, nós usamos como meio de proteção, porque as pessoas vão entender nossas fragilidades e vão acabar machucando. Você já machucou o dedão do pé? Alguma vez? Aí o que você faz quando o dedão do pé está machucado? Você tenta cobrir, tenta esconder de todo mundo, mas é incrível, parece que todo mundo só acerta o seu dedão do pé, porque é exatamente onde está machucado. E assim também acontece com as outras áreas da nossa vida. Onde está machucado é onde as pessoas conseguem acertar nas nossas feridas. E para a gente se proteger, o que a gente faz? Usa máscaras nos relacionamentos. Não é o ideal. Não é o ideal, perdão. Por quê? Porque isso causa distanciamento, causa problemas nos nossos relacionamentos. E aí nós ficamos prejudicados o quê? Na dimensão dos nossos relacionamentos mesmo. Porque a nossa bomba de pensamento não consegue mais gerenciar, porque nós estamos usando máscaras. Não sabemos mais quem somos ou a quem devemos nos revelar. Difícil isso, né? Mas vamos pensar nas dimensões dos relacionamentos? Nossa bomba de pensamento, ela gere todas essas dimensões, ela consegue gerir tudo isso. Pensem aqui comigo. Essas dimensões são assim, nós temos a dimensão acima, abaixo, direita, esquerda, atrás, frente. Lembra aquela musiquinha assim? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Lembra disso? Essa é a ideia. Na verdade, por dentro, fora, alto, embaixo, direita, esquerda, tem que sempre estar feliz. Os meus pensamentos têm que ser saudáveis. Ou os meus relacionamentos têm que ser geridos pelos meus pensamentos para serem saudáveis e felizes. Vamos pensar nessas dimensões. Acima, Deus. Olha só. Acima, Deus ou algo transcendente, algo que me liga ao transcendente, que isso é importante também. Família, a nossa direita, extremamente importante. Como que estão os nossos relacionamentos em relação à família? No nosso lado esquerdo, o próximo, como que eu vou trabalhando o meu relacionamento com o próximo? Vamos pensar aqui um pouquinho no nosso passado. Passado está atrás. Olha aqui, passado, perdão. Estamos aqui no passado. Atrás. E no futuro, à frente. Quais são? Eu já me resolvi em relação ao meu passado? As coisas que me aconteceram no passado estão resolvidas? Ficaram lá atrás? Eu fico mexendo, revirando. Como dizem algumas colegas de trabalho, será que nós somos sequelados pelos nossos passados? Será que é o nosso passado que determina hoje o meu futuro? E quanto ao futuro, será que eu tenho prospecção de futuro, eu tenho visão de futuro, eu consigo entender isso? E embaixo seria o que? A criação. Eu tenho um relacionamento com a natureza? Eu sou uma pessoa que me preocupa com a natureza, eu gosto de estar na natureza, eu sinto o desejo de estar com a natureza. E como que é meu relacionamento comigo mesma? Aqui dentro. O dentro sou eu, o meu relacionamento comigo. Essas são as dimensões dos relacionamentos. E quem gere tudo isso? Quem vai gerir tudo isso? Nossa, o que vai ser? A bomba de pensamento. Como dizia Cora Coralina, nossa, que lindo, olha só. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Vocês já entenderam na primeira aula que coração, na verdade, o que é o sentido de coração? É a nossa bomba de pensamento. Sentido de coração não é sentimentalismo, não. O sentido de coração é exatamente a bomba de pensamento. Quando nós falamos de coração, nós estamos falando de vontade, de emoção, de conteúdo, de tudo aquilo que eu já expliquei ali na primeira aula. Então, quando eu quero tocar o coração das pessoas, não é simplesmente com sentimentalismo, afeição somente, eu preciso ter ações. Essas ações me exigem habilidades, e essas habilidades não são fáceis de se ter.
não são fáceis. Por isso que ela coloca, né, que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos a mente das pessoas, se não fizermos as pessoas pensarem conosco. Você já pensou um pouquinho? Agora comigo assim, eu sou um ser pensante ou sou automático? Eu funciono no automático. Eu lido com as pessoas como se elas fossem pensantes ou eu penso que elas são no automático ou máquinas que não pensam? Pensem um pouquinho sobre isso. Mas então o que seriam essas habilidades que eu preciso ter com as pessoas? Essas habilidades que a gente pode colocar como um conceito de habilidades sociais é expressar-se honestamente causando o mínimo de incômodo possível aos outros e a si mesmo. Difícil, né? Não é fácil ter esse conceito de habilidade na prática, mas nós vamos chegar um pouquinho sobre isso. Vamos falar um pouquinho mais. Muitas das causas de transtornos psicológicos é porque nós não temos essas habilidades. Como dizia Caballo em 2006, ele diz assim, muitos problemas humanos podem ser em decorrência de um déficit de quê? Habilidades sociais. Se as pessoas tivessem habilidades sociais, elas teriam menos riscos. Todos estamos doentes no território das emoções, dizia Augusto Cury, diz até hoje, né? Que todos estamos doentes. São causas de transtornos psicológicos, o quê? A nossa bomba de pensamento não está saudável, que vai gerir as nossas ações, nossos relacionamentos, eles não estando saudáveis, eu não tenho habilidade, o que acontece? Eu estou doente nas emoções. Que triste, né? E aí acabo tendo causas de transtorno psicológico. Agora eu quero que vocês parem um pouquinho e leiam comigo esse texto. Esse texto fala muito a mim, muito forte. Eu gostaria que vocês ouvissem um pouquinho. Pouco sabemos da influência de nossos atos sobre a experiência dos outros. O que fazemos ou dizemos pode parecer-nos de pouca importância, quando se os nossos olhos se abrissem, veríamos que daí resultam as mais importantes consequências para o bem ou para o mal. Abrir os olhos, o que seria abrir esses nossos olhos para perceber o outro, para entender o outro? Seria, na verdade, entender que a nossa experiência, olha só a nossa experiência, quem é que faz nossa experiência? Os nossos pensamentos que vão determinar nossas experiências. As nossas experiências vão determinar as consequências disso. Mas olha só, tanto as consequências podem ser para o bem ou para o mal. É o livro Ciência do Bom Viver, página 215, uma autora norte-americana, acho que vocês vão gostar. Outras dimensões importantes. Tem algumas dimensões das nossas habilidades nos relacionamentos que nós também não desenvolvemos porque a nossa bomba de pensamento não gerencia bem, não aprendeu sobre. Tem alguns aspectos, por exemplo, os aspectos não verbais. O contato visual, expressão facial, postura corporal, tudo isso me demonstra o que está acontecendo na minha bomba de pensamento. Se eu estou chateada, ou se eu não consigo aprender, ou se eu estou nervosa, qual é a cara que eu vou fazer? Fazer bico, ficar chateado, cruzar os braços, eu vou ficar chateado, eu vou demonstrar isso. Às vezes a nossa postura é mais agressiva e mais cruel com as pessoas do que nossas palavras. E os aspectos verbais? O volume e a latência na fala. Quantas vezes você não já fez uma verborragia de falar, tenho que desabafar, eu tenho que expressar o que eu estou sentindo, porque é assim que eu tenho que resolver a vida. Será? E o outro? Será que fica feliz com isso? Você já pensou em receber o vômito de alguém? Eco. Deve ser muito nojento. Mas ainda assim é melhor do que uma verborragia. Sabe por quê? Porque o vômito, você vai lá, toma um banho, fica limpinho, cheirosinho, limpo de novo. Agora a verborragia é um vômito de palavras sem ser pensadas, sem ser organizadas na bomba de pensamento, que vai trazer o quê? Vai trazer mágoa e vai trazer sujeira para o coração de quem estiver falando com você, quem estiver te ouvindo. Então esses aspectos verbais precisam ser também valorizados. Vamos pensar também aqui nos aspectos nas estratégias e processamento desse pensamento. Eu preciso ter uma leitura do ambiente, eu tenho que resolver problemas, eu tenho que ter empatia, leitura do ambiente, resolução de problemas, empatia e autoobservação, eu tenho que estar me avaliando. Para isso, nós precisamos estar sempre pensando. Tem algumas teorias que dizem, pensem comigo aqui, tem que ter o pensamento positivo, não pode ter muito estresse, porque o estresse causa doença. É verdade, o estresse a longo prazo causa muitas doenças. O estresse excessivo, sim, mas há pesquisas que já provam que o estresse agudo, ao contrário do crônico, aquele mais simples,
não prejudica o sistema imunológico. Por exemplo, ao falar aqui com vocês, eu posso estar sofrendo um pouco de estresse. Por quê? Porque eu tenho que tentar passar o que está na minha bomba de pensamento para vocês. E tentar alcançar a bomba de pensamento de vocês. Isso pode me causar um estresse. Mas esse estresse é ruim? Posso considerar que esse estresse é ruim? Não é ruim. Esse estresse, na verdade, ele vai trazer para mim, quando ele é um nível moderado, ele pode me trazer um nível de adrenalina que é importante. Os cientistas já dizem isso e já foram feitas várias pesquisas, inclusive com atletas, que essa adrenalina faz com que eles joguem melhor, que tenham mais performance no seu desenvolvimento, ok? Agora tem aquela história também, só tem que ter pensamento positivo. Pensamento positivo, tem que esquecer e suprimir os pensamentos negativos. É igual aquela história assim, né? Mais de 20 anos de pesquisa têm demonstrado que essa história de dizer que tem que parar de falar os pensamentos negativos, não é bem isso. Os pensamentos negativos, eles não podem ser suprimidos, eles têm que ser organizados e pensados. Como fazer isso? Olha, algumas pesquisas provam isso pra gente, porque parece paradoxal, mas acontece na vida diária. Vou mostrar aqui pra vocês um exemplo. Alguém aqui está tentando fazer dieta, alguém que está me ouvindo aí está pensando na dieta? Pensa aí. Aí alguém fala assim, tá fazendo dieta, não pode comer chocolate. Chocolate. Você quer chocolate, não quer? Não posso comer. Aí que eu quero. É assim que funciona. O pensamento negativo parece que me adiciona mais desejo disso. E tem pesquisas que provam sobre isso. Então, aumentam o consumo. As pesquisas já provam que dizer que eu não posso comer chocolate só vai aumentar o consumo. Ou pedir para a população, povo do Brasil, vamos votar melhor, vamos tirar os governantes tolos e corruptos, vamos acabar com a corrupção. Sabe o que acontece? De tanta gente falar, não queremos corruptos. Sabe o que acontece? Nós continuamos votando em corruptos. Interessante isso, né? Então, na verdade, não devemos suprimir pensamentos, e sim pensar, por que eu não vou comer chocolate? Por causa disso. Aprendizagem e transformação. Vamos pensar, por que eu não vou votar no corrupto? Por causa disso. Pensar sobre. Isso é um dos segredos. Tem também a escrita expressiva. O que seria isso? Pensem comigo aqui. Vocês entram numa padaria e o pão está quentinho, acabou de assar e tem aquele cheirinho, aquele aroma de pão assado. O que a gente faz? A gente sente gostoso, mas logo que você fica ali um tempinho, não sente mais o cheiro. O cheiro foi embora? Acabou o cheiro? Não, na verdade você se acostumou com o cheiro. Assim acontece na nossa vida prática. Nós temos muitas coisas boas, aromas agradáveis, mas a gente está nele, dentro daquele contexto, logo de início a gente gosta, depois a gente se acostuma. Se nós não sairmos desse contexto e pensarmos sobre ele e voltar naquele contexto, eu não vou conseguir entender. Devemos sair do ambiente e perceber o que está acontecendo. Como que eu faço isso? Através de uma escrita, porque quando eu faço uma escrita, olha só, vamos pensar aqui comigo. Eu vou fazer uma escrita aqui, a escrita de que eu amo minha família. O que vai acontecer? O meu cérebro, nesse momento da escrita, está se organizando, olha só, ele está se organizando, está produzindo para mim que um amor, uma afetividade em relação à minha família. Como assim? Você sabe que ama, mas precisa às vezes dessa escrita expressiva, de alguma forma, diário de bordo, diário, agendas, para você se organizar, para o seu cérebro se organizar. Às vezes a gente só quer falar. A fala é importante, mas a maneira como nós escrevemos organiza muito mais, porque eu tenho que usar símbolos, letras, para expressar um significado. Isso exige que a minha bomba de pensamento se organize e use conexões para organizar o que eu estou sentindo. Isso ajuda muito. Mas vamos pensar então em ressignificar a bomba de pensamento. Primeiro, nós falamos de relacionamentos saudáveis em todas as dimensões. Fechado? Todas as dimensões têm que ser bem trabalhadas. Segundo, expressar gratidão. Foi feita pesquisa que as pessoas que expressam gratidão, que falam que são gratos, são muito mais felizes e a bomba de pensamento precisa estar sempre grata, ok? Pensar antes de agir, ser um ser pensante. Não seja só um ser humano, seja um ser pensante. Nós temos as funções psicológicas superiores, os animais pensam, mas nós pensamos um pouquinho mais ou muito mais do que eles. Vamos pensar antes de agir? Não precisamos agir por instintos.
Ajudar aos outros, a melhor terapia para qualquer problema que nós temos, ajudar os outros. E a escrita afetiva, aquilo que eu falei, escrever expressivamente sobre gratidão, fazer uma lista daquilo que te faz feliz, fazer uma lista daquilo que é bom para você e também escrever coisas afetivas. Várias pesquisas provam que pessoas que escrevem afetivamente são mais felizes. E aqui quero trabalhar com vocês um pouquinho. Tem um Albert Einstein, dizem que, né, eu acredito também que ele foi um dos homens mais inteligentes. Imagine a bomba de pensamento deste homem. Olha o que ele diz: heroísmo no comando, violência sem sentido e toda detestável idiotice que é chamada de patriotismo, perdão aí na palavra, vamos repetir. Heroísmo no comando, violência sem sentido e toda detestável idiotice que é chamada de patriotismo, eu odeio tudo isso de coração. Quando ele diz isso, ele está dizendo que odeia porque ele não sente emoção por essas coisas, ou ele está dizendo simplesmente que as suas ideias, a sua bomba de pensamento, não corroboram com aquilo que está colocado nessa violência, nesse comando que ele entende que é o patriotismo. Ele está dizendo que o coração dele, ou seja, a bomba de pensamento dele, pensa e age conforme aquilo que ele pensa. Então eu pergunto, tem desejo de renovar sua bomba de pensamento? Então haja como? Pense sobre, pense antes, faça, renove a sua bomba de pensamento. Independente de que ação você está, se você está doente fisicamente, psicologicamente, ou se você está alcançando o futuro, sonho, não sei. Eu não sei qual é o seu estágio de vida hoje, mas uma coisa eu tenho certeza, este é o momento de renovar sua bomba de pensamento. Renove com aprendizado, ação, cooperação e pensando sempre antes de agir. Você terá resultados favoráveis. Aqui não é autoajuda, aqui é ciência e ao mesmo tempo um conselho de alguém que torce pelo seu sucesso. Um abraço.